Experiências dramáticas de curto impacto. Se tem uma coisa que o Renascimento, numa visão meditativa, nos ensina, é que muitas vezes as experiências altamente emocionais, altamente catárticas, para quem olha de fora podem parecer chamativas e para quem está experienciando pelas primeiras vezes pode parecer que tem muita coisa acontecendo, mas não necessariamente elas significam muita coisa. Muitas vezes elas têm um certo barulho, elas podem ter uma certa carga de drama, parecerem ter uma determinada força emocional, mas não serem tão significativas a curto, a médio e a longo prazo principalmente. Pode parecer que muita coisa aconteceu, mas no final das coisas foi muito barulho, muita convulsão, mas não necessariamente nada de significativo foi alcançado. O que muda? Quando a gente vai costurando uma visão diferente em relação às nossas experiências. Se a gente for, quando fecha os olhos e vai meditar, fazer uma respiração ou qualquer outra prática terapêutica, mesmo interativa, com alguém nos conduzindo, a nossa experiência vai transitar entre sensações corporais, imagens, fantasias, devaneios baseados em imagens, emoções e pensamentos. Então, basicamente, vai estar transitando entre esses elementos: sensações corporais, emoções, sentimentos e imagens que engatam, que estimulam emoções, sentimentos e pensamentos. E a gente basicamente vai indo nessa ciranda experiencial. O que acontece? Quando a gente está respirando, por exemplo, ou seja, fosse com o uso de medicina sagrada ou na interação com um terapeuta que está ajudando a gente a aprofundar em alguma questão, o que vai acontecendo é que a gente vai podendo experimentar pequenos saltos qualitativos entre esses elementos. Então, eu estou aqui concentrando numa sensação, posso me dar conta de uma imagem que de repente associa, aflora uma determinada emoção mais profunda. Ou às vezes eu estou com um determinado pensamento e dependendo do direcionamento do trabalho, eu entro em contato com uma sensação corporal muito forte que não estava mobilizada antes. Então eu posso usar qualquer um desses elementos: pensamento, emoções, sentimentos, imagens, por exemplo, como são conduzidas em trabalhos hipnoterapêuticos, por exemplo, com a sugestão de imagens e de palavras, ou corporal através de exercícios físicos. Eu posso usar qualquer desses elementos para aprofundar os outros. Mas dentro de uma visão meditativa, o que importa? A gente perceber que a nossa experiência, basicamente, seja mais dramática, menos dramática, ela vai ficar passeando por esses registros: sensações, imagens, pensamentos, fantasias, pensamentos. Então vamos supor, por exemplo, uma pessoa que estiver lá respirando e de repente começa a entrar em contato com determinadas imagens internas e, por exemplo, o sentimento de tristeza e quando foi abandonada pela mãe ou pelo pai ou por uma figura de cuidado. Essa imagem, eventualmente os pensamentos associados começam a mobilizar corporalmente uma intensidade que não estava presente. Muda o registro da sensação, de repente vem uma sensação de choro e mesmo de soluço. Quer dizer, à medida que eu vou acompanhando o fluxo da experiência, se acontecem alguns sentimentos internos que associam a determinadas imagens ou imagens que levam a determinados sentimentos, que levam a determinados pensamentos, isso pode eventualmente gerar nova rodada de sensações corporais mais intensificadas, transformadas num choro. Pode parecer que a experiência aprofundou, que eu estou entrando em contato com algum complexo, com alguma ferida importante, e até pode ser, mas dentro de uma visão meditativo, o que importa? Não é atingir um determinado conteúdo ou não é a intensidade específica das sensações, das emoções, dos pensamentos ou das fantasias. O que é o mais importante é como a gente observa essa ciranda da experiência acontecendo, dá espaço para que ela aconteça e principalmente aos poucos a gente vai podendo diferenciar um senso de presença, um senso do espaço, a gente poderia chamar do espaço psicológico, ou mais corretamente, do espaço existencial no qual podem acontecer quaisquer sensações, quaisquer pensamentos, quaisquer fantasias e qualquer sentimento, enfim, qualquer categoria de experiência e como elas fazem essa ciranda entre elas. Então, dentro de uma visão meditativa, quando a gente vai aprofundando, se de um sentimento eu vou para uma sensação, se de uma sensação eu vou para um filme sobre o meu passado, importa pouco e importa muito mais. O exercício que faz diferença a médio e longo prazo é o sustentar essa presença que está cada vez mais extremamente à vontade com essa ciranda dos elementos. Então, seja durante uma vivência com sensações muito exaltadas ou relativamente mais tranquilas, com muitos pensamentos acelerados ou com um silêncio, uma estabilidade, com muitas imagens mentais ou praticamente sem imagens,
Entre aspas, pouco importa. O que importa é o exercício da presença e da pessoalidade que acompanha essa movimentação. O que isso acontece em determinado momento vai permitindo fazer uma diferenciação entre o senso de pessoalidade, o senso de presença e essa ciranda das experiências, sensação, imagens, fantasias, sentimentos, pensamentos, sensações, esse ciclo dessa ciranda que vai indo. O que acontece? Quando a gente não tem um aprofundamento meditativo, a gente pode, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, achar que o nosso senso da pessoalidade, o senso de presença, vem dessa ciranda. Então, por exemplo, se eu estou respirando, ou se eu estou recebendo uma sessão de hipnose, ou se eu estou interagindo com um terapeuta que está me conduzindo em determinado trabalho experiencial, quando eu entro em contato com uma emoção mais profunda, ou com uma fantasia mais intensa, ou com algum pensamento, algum acesso de conexão que eu não tinha tido, qualquer intensificação da experiência, pode parecer que o meu senso de presença, o meu senso de pessoalidade aumenta porque aumentou a sensação, ou porque aumentou o sentimento, ou porque aumentou alguma imagem interna, ou porque aumentou o tipo de qualidade de energia mental. Mas não, se a gente for perceber, a configuração da experiência pode mudar, mas há um senso de presença, um senso de pessoalidade que observa essa rodada das experiências, que observa essa ciranda em movimento, mas que não vem dela. E eventualmente, para ficar muito claro essa distinção, eventualmente é preciso aí é preciso repertório, é preciso bagagem. Quando eu vou, respiro e experimento entrar em vários estados aprofundados de consciência, em que às vezes o sentimento está mais aflorado, às vezes é o pensamento, às vezes sensações, ou seja, com medicinas sagradas, com quem usa, por exemplo, a ayahuasca, ou para quem vai fazer trabalhos com hipnose, ou vai fazer trabalhos com bioenergética, que são exercícios mais ativos, independente da onde a gente começa e do que a gente intensifica, seja pensamento, sensação, imagem ou qualquer característica da experiência fantasia interna. Quando a gente aos poucos vai vivenciando muito esse processo de, por exemplo, entrar em estados alterados de consciência e sair, entrar em estados muito emocionados e sair, entrar em estados com conexões mentais superiores e sair, aos poucos a gente vai podendo experiencialmente distinguir, tem um senso de presença, um senso de pessoalidade que, por assim dizer, pode dar suporte para que as experiências intensas aconteçam, seja em qualquer elemento que for, e para deixar que elas vão embora. E esse senso de presença, esse senso de pessoalidade, não depende dessas experiências. Ele é algo além. Ele é um espaço existencial, vamos dizer assim, um espaço espiritual que dá suporte para que aconteçam diferentes envergaduras de experiências emocionais, psicológicas e sensoriais. E quando a gente vai pegando esse fio da meada, essa distinção que exige um certo repertório meditativo, uma certa sutileza de percepção, isso vai fazendo uma diferença fundamental. Isso vai dando uma envergadura experiencial que vai fazendo muito mais, diferença a médio e a longo prazo. Então, por exemplo, o que acontece quando eu vou entrar em contato com dores ou feridas emocionais do passado? Se eu estou muito focado no conteúdo, é como se fosse, nossa, talvez eu tenha dores ou feridas do meu passado que eu não queira entrar em contato. Por quê? Se a gente for parar e realmente observar, o que acontece se eu entrar em contato com uma profunda dor ou uma profunda ferida? Vai gerar alguma convulsão corporal, algum sintoma corporal muito intenso, sensação, ou imagens internas, imagens de pessoas que me fizeram mal ou para a qual eu fiz mal, seja nessa ou em outra vida, mas são imagens internas eventualmente associadas a sentimentos de tristeza ou raiva, fúria, querer me vingar, etc, etc, ou eventualmente a pensamentos. Nossa, no passado eu tive tais pensamentos ruins, ou tais pessoas tiveram tais pensamentos ruins sobre mim. Quando eu revivo alguma experiência do passado, o que acontece? Eu vou viver em primeira mão, me atingindo uma intensificação de sensações, de imagens internas, emoções e sentimentos e de pensamentos. Então, pode parecer que tem muita coisa acontecendo se o meu sistema não está acostumado a ser mobilizado com determinado nível de intensidade. Mas quando a gente vai tendo um repertório de experiência, seja através de respiração, através de trabalhos corporais, trabalhos meditativos, medicinas sagradas e expansores da consciência, quando a gente vai vivenciando um pouco essa ciranda das experiências, sejam elas se referindo ao presente, ao passado ou ao futuro, a gente vê que a gente não precisa temer tanto que surja alguma sensação intensificada, alguma emoção intensificada, alguma fantasia intensificada, quando a gente se alia, quando a gente se afiniza
com esse alinhamento da presença, essa presença existencial, esse espaço experiencial no qual qualquer experiência pode acontecer. Quando a gente vai se alinhando e vai repousando nessa abertura fundamental que permite que existam determinadas experiências, entrar em contato com dores ou com feridas vai deixando aos poucos de ser um grande tabu, vai deixando de ser uma grande questão, e a gente vai deixando de ter medo de experiências, porque experiências, entre aspas, são apenas isso, experiências. Elas não têm uma realidade interna. A realidade, num certo sentido, está muito mais nessa abertura existencial, nesse espaço experiencial que possibilita que haja qualquer tipo de experiência, do que propriamente na qualidade das experiências e nessa ciranda que fica rodando. Sensações, imagens, fantasias internas, sentimentos, pensamentos, e essa ciranda que ora ativa um fator, ora outro. Quando a gente se alinha a esse espaço existencial, a esse espaço interno, que observa qualquer tipo de experiência, e aí vale a pena ter o repertório, eventualmente até mesmo de experiências fortes. Quando a gente está acostumado a ter o corpo mais intensificado, a emoção muito aflorada, ou ter algumas expansões de consciência mais vigorosas, aos poucos a gente vai aprendendo a valorizar essa presença silenciosa, esse senso de pessoalidade que observa e que tem capacidade de dar suporte para qualquer experiência que pareçam invadir. Nada invade a gente. Talvez esse seja um ponto que o espaço meditativo, no nível mais profundo, toque, que é muito importante. Num certo sentido, nenhuma experiência pode invadir a gente. Por quê? Porque no campo existencial, nesse campo humano, as experiências surgem desse campo, aparecem nesse campo. É a mesma coisa que falar que numa determinada sala, se eu pôr uma cadeira, está invadindo a sala. Não, mesmo que eu ponha 100 cadeiras numa sala e não caiba mais, o espaço da sala jamais é ameaçado. Por mais que tenha tranqueira dentro do espaço de uma sala, isso não fecha o espaço, não vai caber mais tranqueira, isso é outra situação. Mas o espaço da sala jamais é ameaçado. Quando a gente consegue experiencialmente aos poucos e tendo cada vez mais diferentes níveis de experiência que a gente vê, que a gente não é os diferentes móveis que estão ocupados na sala, que se eles estão organizados ou desorganizados, são feios ou bonitos, pouco importa, a gente vê que, num certo sentido, a gente é o espaço no qual esses móveis aparecem, e por móveis podemos considerar aqui sensações, imagens internas, sentimentos, pensamentos, intuições, estados alterados de consciência, etc, etc. Quando a gente vê que a gente é muito mais esse espaço no qual cabem diferentes móveis e não esses diferentes móveis em si, a gente vê que, num certo sentido, a gente não pode ser invadido, a gente não pode ser fechado. Então isso talvez seja um passo um pouco acima do intermediário em termos de meditação, mas essa é uma segurança que em algum momento vai acontecendo e que remete um pouco à noção budista do vazio fértil. Quando a gente vai cada vez mais se ancorando e percebendo que a gente é esse vazio fértil, no qual às vezes acontecem algumas experiências, as cirandas das experiências, esse grau decisivo, quando a gente vai visitando ele e vai incorporando ele, vai se afinando com ele, isso faz uma diferença enorme a médio e a longo prazo. A gente, determinados níveis de medo, de retração experiencial vão se corroendo, vão se dissolvendo, né, e vão tendo outro nível de resolução. Ao passo que, fui respirar, fui fazer uma sessão de ayahuasca, fui fazer um trabalho com um terapeuta que mobilizou de determinada maneira. E eu fico muito impressionado com o conteúdo da experiência, se foram sensações fortes, emoções, pensamentos ou imagens. Isso é, no primeiro momento, pode ter um alto impacto, pode parecer muito dramático, mas talvez não traga os benefícios que podem ser trazidos quando a gente muda e cultiva essa visão meditativa de base. E aí, seja para entrar em contato com dores do passado, com situações difíceis do presente, ou com estados um pouco mais rebuscados de consciência, a gente tem um outro nível de suporte, a gente muda a relação com qualquer tipo de experiência. É como se um certo nível superficial de ser invadido, ou ser afogado, ou se perder na experiência, deixa de fazer sentido, porque o espaço de uma sala jamais se perde nas mobílias, nas cadeiras e nos entulhos que são jogados nela. O espaço de uma sala jamais se perde por qualquer mobília, entulho ou lixo que joguem nesse espaço. O espaço não pode ser contaminado, não pode ser estragado. Pode não caber coisa mais lá. O problema é dos objetos que não cabem mais, mas o espaço, ele tem um outro, né, ele não é invadível. Né? O espaço não é invadível. Quando a gente entende, num certo sentido, que em determinado nível nosso, nenhuma experiência pode realmente invadir a gente, nenhuma experiência nossa pode afogar a gente, porque essas experiências dependem da gente enquanto abertura para surgirem, isso vai fazendo uma mudança
definitiva em alguns aspectos e a longo prazo. Então isso é uma coisa que, eventualmente, as experiências intensas com a visão meditativa vão cultivando e que vão tirando a gente um pouco de um certo faniquito fetiche em relação ao conteúdo das experiências em si e vão dando uma certa educação, uma postura subjacente em relação a qualquer experiência que vai permitindo ter um outro nível, nem tanto de coragem experiencial, nem tanto de entrega, mas simplesmente de naturalidade, de acompanhar as experiências, simplesmente porque não há outra opção que não seja acompanhar as experiências.